Bom, vamos saber então qual que é a previsão e as condições do clima para todo o país. É o que a gente vai saber agora com a nossa meteorologista Amanda Souza. Oi, Amanda, boa noite. Olá, Renata. Olá a todos que nos acompanham através do Agroinfoco TV Digital. O finalzinho desta semana será marcado por chuva de novo, se espalhando no centro-sul do Brasil. A imagem de satélite já mostra nuvens carregadas aqui formadas sobre o Rio Grande do Sul. Pois é, teremos a formação de uma nova frente fria. E o sistema frontal já avança pela região sul do Brasil até o final desta quinta-feira. Nos próximos dias, o sistema pode provocar chuva significativa e com potencial para temporais em áreas de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e até o início da semana que vem, essa chuva pode sim chegar a áreas produtoras, inclusive no estado de São Paulo, no norte paulista, sul de Minas, Triângulo Mineiro e pontos também do sul do estado de Goiás. Mas logo essa frente fria se afasta em direção ao oceano. Mas o que a gente espera? Tem condição de chuva ainda em boa parte do Brasil e com acumulados significativos. Primeiro a gente comenta aqui na região sul do Brasil, acumulados de pelo menos 70 milímetros de modo geral no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também, até a virada do mês de março. Isso porque não só essa frente fria desse finalzinho de semana, mas a tendência é de uma outra frente fria até fechar o mês de março. Isso deve acontecer lá para o dia 29, a expectativa é de uma nova frente fria se formando e provocando fortes temporais aí na região sul do Brasil e depois avançando em direção a áreas produtoras do sudeste e do centro-oeste também. Na região norte ainda acumulados bastante significativos, 75, 95 milímetros. A área que menos deve registrar chuva nesses próximos dias é essa aqui, entre o norte de Minas Gerais e o interior da Bahia. Mas, de modo geral, as outras áreas com tempo instável e com possibilidade de chuva, lembrando isso aí nos próximos dias até o finalzinho do mês de março. O que a gente espera com relação às temperaturas? Olha só, boa parte aqui do país com anomalia negativa de temperatura. O que significa? Vai fazer um pouquinho mais frio do que é esperado para essa época do ano em grande parte do país. E nessas áreas em vermelho, mais quente do que o normal. Mas agora é importante a gente falar de um áudio que está aí se espalhando, está rolando pelo Brasil nesses últimos dias, falando da maior onda de frio dos últimos 100 anos. Isso traz uma grande preocupação, uma grande especulação aos produtores rurais. Será que tem geada nas áreas produtoras? Isso porque o ano passado já passamos por uma forte onda de frio. Teve geada, sim, em áreas produtoras desde o Rio Grande do Sul até Minas Gerais. Então, um frio muito intenso que aconteceu no ano passado. Mas e esse ano? Esse áudio é verdadeiro? Não. Esse áudio não é verdadeiro, é importante a gente ressaltar isso para os produtores rurais, levar essa informação que esse áudio não é verdadeiro. Tem a possibilidade para queda de temperatura? Tem, mas dentro da normalidade. Lembrando que teremos a passagem de duas frentes frias. Depois que o sistema frontal passa, é normal a temperatura cair. Tem a mudança na direção do vento, que passa a soprar do quadrante sul. Então é normal a queda da temperatura, mas não tem essa onda aí, principalmente a maior dos últimos 100 anos, e que tem esse potencial de levar geadas. Então atenção, sem potencial para ocorrência de geadas nessa reta final do mês de março sobre as áreas produtoras do centro-sul do Brasil. Então, por enquanto, os produtores rurais podem respirar aliviados. O que a gente espera? Tem sim essa condição de queda na temperatura, a gente vai acompanhando nos próximos dias, mas não a ponto de provocar geadas. Quando a gente olha aí nos próximos dias, né, isso aqui é a temperatura mínima, né, aquela temperatura que acontece na madrugada, na manhã, então a gente já fica de olho aqui como que se comporta essa temperatura nos próximos dias, pensando principalmente se tem esse risco de geada ou não. E lembrando principalmente que a gente tem previsão de chuva nos próximos dias. A geada precisa do tempo seco, daquele céu claro, sem a nebulosidade, isso não deve acontecer. A expectativa é de chuva nos próximos dias. Então teremos a queda da temperatura, muito associada à passagem dessas duas frentes frias, mas não a ponto da ocorrência de geadas. E agora a gente já traz uma tendência aí para o produtor rural já ficar esperando, né, esse frio de fato, essa primeira onda de frio de 2022. A tendência é que isso aconteça somente na segunda quinzena
quinzena de maio. Claro que é uma projeção da temperatura, uma tendência, a gente vai atualizando todos vocês aqui nos próximos programas, não percam, continuem acompanhando a gente, mas a tendência por enquanto, pensando aí nas simulações mais recentes dos modelos meteorológicos, é que a primeira onda de frio mais intensa aconteça somente na segunda quinzena de maio. Então a gente vai acompanhando até lá. Semana que vem a gente volta com mais previsão do tempo.